autor do livro que carrega o seu nome. Alguns estudiosos acreditam que não tenha sido ele que escreveu o livro inteiro e alguns acreditam que metade ele escreveu, metade foram outros que escreveram. Mas a maioria dos argumentos aponta que Daniel, sim, escreveu todo o livro. O livro de Daniel é um livro que foi escrito após a derrocada de Jerusalém. Existia o reino de Israel ao norte e o reino de Judá a sul. E a cidade de Jerusalém foi sitiada, foi invadida pelo rei babilônico Nabucodonosor. E eles ficaram cativos durante 70 anos na Babilônia. E isso foi por volta de 605 anos de Cristo, até o terceiro reinado do persa Ciro, em 536 anos de Cristo. Então, agora falando aqui de Daniel. Quem foi Daniel? Daniel foi, como muitos dos que estão aqui, um jovem que foi levado cativo, não é? E que provavelmente não tinha vivido muito, não tinha muitas experiências de vida. Tal como muitos dos que estão aqui, não tinha muita independência. E acredita-se que Daniel tenha sido alguém nobre, alguém da realeza, alguém que tinha um certo status antes da cidade de Jerusalém ser invadida. Ele provavelmente, há estudiosos que acreditam que ele tenha sido descendente do rei Ezequias, não é? Mas não há nada que comprove exatamente isso. E quando o rei chama Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, para a sua presença, ele convidou-os porquê? Porque eles eram inteligentes, eles se destacavam no meio dos outros jovens. E então aqui nós podemos verificar isso no capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Agora, introduzindo o primeiro tema, testemunho. De que forma nós podemos tirar reflexões da vida de Daniel e dos seus 3 amigos? Então, Daniel, como eu já referi, foi levado cativo à Babilônia, mas não somente ele, como os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. São estes nomes que nós conhecemos. São os nomes babilônicos que foram-lhes dados. E o que significa o nome Sadraque? Sadraque, o nome hebraico dele era Ananias. E significa, o nome Sadraque significa comando de Aku, o deus lua sumério, que era, eles sempre davam estes nomes babilônicos, eles trocavam sempre para que exaltasse os deuses deles. Então trocaram os nomes deles. Misael passou a chamar-se Mesaque, que significa quem é o que Aku é, que é o Deus deles. Azarias passou a chamar-se Abdenego, significa servo de Nebo. Daniel passou a chamar-se Beltesazar, que significa Bel, Marduk, protege a vida do rei. Deixando bem claro que estes nomes foram trocados pelo propósito deles estarem num país diferente, como era a cultura deles, mas estes nomes não mudaram a identidade que eles tinham, o nome real deles, quem eles eram diante de Deus. Então, de que forma nós podemos ver que estes jovens dão testemunho? Ao longo de toda a vida deles, eles não se corromperam. Eles foram sempre fiéis a Deus, eles foram sempre fiéis aos caminhos do Senhor, ao que o Senhor tinha determinado para eles, e eles não foram contra a palavra de Deus. Quando eles chegaram na Babilônia, com a graça e com o favor de Deus, eles deram testemunho sempre dando o seu melhor em tudo o que eles faziam. Em tudo o que eles faziam. Mesmo sendo cativos em uma terra estranha e idólatra. Muitas vezes nós estamos num meio que nos rodeia, numa escola, numa faculdade ou mesmo no nosso trabalho, em que as pessoas são pecadoras como nós, mas as pessoas tentam nos corromper. As pessoas tentam fazer com que nós nos desviemos dos caminhos do Senhor, não é? E Daniel e os 4 jovens não deixaram-se corromper. Eles continuavam firmes ao Senhor, mesmo no meio da idolatria, mesmo numa terra estranha, mesmo sendo cativos. Eles podiam se revoltar contra Deus. Eles podiam se revoltar, eles podiam pensar: Deus me trouxe até aqui, estou cativo, não posso sair. E o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Quem é Deus? Quem é esse Deus que me deixou vir até aqui, ficar assim? Eles podiam se revoltar. Eles podiam se contaminar, eles podiam virar idólatras também.
Afinal, toda a gente à volta deles não era algo muito difícil de acontecer. E eu acredito que isso pudesse ter acontecido com outros jovens israelitas que foram até a Babilônia. Eles também não se misturaram com as mulheres cananeias, eles não se misturaram com as mulheres que estavam lá, aquelas mulheres que poderiam corromper eles. E também no episódio da fornalha de fogo, o testemunho deles alcançou o rei e os babilônios, ao ver que Deus estava com eles. Ou seja, o rei conseguiu enxergar quem era o Deus Altíssimo através da vida deles. Eles não conheciam esse Deus. Eles passaram a conhecer esse Deus através do testemunho que eles deram. E o que é que aconteceu na fornalha de fogo? Lá na fornalha de fogo, tudo começou quando o rei Nabucodonosor mandou erguer uma estátua de ouro para que todos se curvassem e adorassem. Para que todos adorassem ele. Era a figura dele numa estátua e ele queria que todos se curvassem. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá no meio do povo e não se curvaram. O rei novamente insiste que eles se curvem, dá uma segunda oportunidade. E eles não se curvam. E nisso eles são jogados numa fornalha ardente de fogo, a fim de que eles morram e paguem por não ter adorado a estátua do rei. Só que nesse episódio nós vemos que eles não arderam, eles não queimaram, eles não morreram, nem sequer tinha cheiro de fumo neles, a Bíblia fala. Porque Deus estava com eles. Deus estava lá no meio. Viram o quarto homem no meio destes 3 jovens. E nesse episódio o rei conseguiu enxergar que havia um Deus todo-poderoso na vida deles. E com isso ele glorificou a Deus. Como nós podemos ver no capítulo 4, no início do capítulo 4, o rei Nabucodonosor dá graças a Deus. E também perante o chefe dos oficiais. Como eu referi aqui no versículo 3 do capítulo 1, Aspenaz era o chefe dos oficiais. E no versículo 9 do mesmo capítulo, diz assim: E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Será que no meio onde a gente vive, no meio onde a gente está, no nosso oicos, nas pessoas que nos rodeiam, será que nós temos dado bom testemunho? Como aconteceu aqui com Daniel. Daniel teve a graça deste chefe dos oficiais porque ele dava bom testemunho. Então, ele foi uma pessoa que cativou aqueles que estavam à volta dele. Eles queriam ficar perto de Daniel. Será que connosco é assim? Será que nós damos um bom testemunho ao ponto das pessoas pensarem: quero ficar ao lado do Lucas, quero ficar ao lado da Carol, quero ficar ao lado da Graça? Será que as pessoas pensam assim de nós? Será que nós temos dado bom testemunho assim? Daniel foi promovido rapidamente para uma posição de maior honra e responsabilidade por causa da sua sabedoria profética. Ele interpretava sonhos. Os seus dons e as suas habilidades foram dadas por Deus. Daniel não se destacou porque ele era simplesmente bom, mas ele se destacou porque o favor de Deus estava sobre a vida dele. Porque a graça de Deus estava sobre a vida dele. Será que a graça de Deus está sobre nós? Será que nós estamos honrando o nome de Deus? Porque Daniel honrou o nome de Deus. Se Daniel não tivesse dado bom testemunho, será que as pessoas iam olhar e dizer assim: eu não vou servir o Deus desse homem, porque ele não me parece confiável, então o Deus dele também, muito menos deve ser confiável. Mas mesmo assim, eles deram. E lá em Colossenses, capítulo 3, dos versículos 23 a 24, diz assim, na versão NVI, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Vou falar como a pastora, vou falar as outras versões. Na versão Almeida Revista e Corrigida diz assim: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Na versão Almeida Revista e Atualizada diz: servi a Cristo o Senhor. Servindo a Cristo, nós estamos dando um princípio de honra. E estamos dando testemunho do nome dele. E este versículo nos diz exatamente isso.
façam de todo o coração, não é? Como para o Senhor. Quantas vezes nós estamos lá no nosso trabalho, estamos trabalhando para o nosso patrão e não damos o nosso melhor? Quantas vezes nós até mesmo falamos mal do nosso patrão pelas costas ou algo assim? Será que nós temos seguido o que Cristo mandou-nos fazer? Será que nós temos feito de todo o coração? O segundo tema é persistência. Estes 4 jovens, nós podemos ver ao longo de toda a história deles que eles foram persistentes. Tem uma parte da história que não conta o que acontece com Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas o livro continua a contar a história de Daniel. Daniel, ele, juntamente com os seus amigos, havia perdido tudo. Ele havia perdido a sua pátria, ele havia perdido os seus bens, que provavelmente ele tinha algum bem, ele era nobre, mas ele não perdeu uma coisa, foi o temor ao Senhor. Isso ele não perdeu. E ele foi persistente. Ele poderia ter se revoltado, ele podia ter se contaminado, ele podia, tudo o que lhe rodeava dava para esses caminhos. Outro símbolo de persistência foi, mesmo na fornalha de fogo, os 3, Sadraque, Mesaque e Abdenego, não duvidaram de Deus, porque eles sabiam que Deus poderia livrá-los. Nós vemos isso nos versículos 16 e 17 do capítulo 3, que diz assim: Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, a Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Eles tinham essa certeza. Eles sabiam o Deus que eles serviam. Quantas vezes nós estamos aqui e adoramos um Deus que nós nem conhecemos? Estes três jovens conheciam o Deus deles. Será que nós, jovens, nesta noite, nós sabemos qual é o Deus que servimos? Quem é Deus? Será que temos a fé suficiente, depositamos fé suficiente nesse Deus que nós servimos? Será que Deus tem tudo de nós? Que Deus possa ter sempre o nosso tudo. Não metade, não a última prioridade da nossa vida, mas sempre tudo. Tudo de nós. Porque Ele tinha tudo destes jovens. E mesmo que eles morressem, eles decidiram não se curvar. Eles sabiam que eles corriam risco de vida. Eles sabiam disso. Mas eles falaram que não se curvariam. Nunca foi uma opção. Nunca foi uma opção. E o engraçado é que o rei, quando mandou ressoarem os instrumentos para eles se curvarem, mandou uma vez. Eles não se curvaram. Mandou segunda. E eles não se curvaram. Porquê? O mundo, ele tenta fazer isso connosco. O mundo tenta fazer com que nós nos curvemos. Ele nos pressiona. 1, 2, 3, 4. Porque o mundo não está satisfeito com a vida que nós temos levado. Se nós estamos diante de Cristo, se nós temos cumprido aquilo que Deus tem nas nossas vidas, o mundo não vai estar satisfeito. O mundo vai tentar nos desviar do caminho de sempre. Então temos que sempre manter a persistência. Deus está sempre com aqueles que o temem. Sempre. Eles foram tementes ao Senhor desde o início. E por isso, Deus esteve com eles. Deus está conosco aqui nesta noite. Eu creio nisso. Será que nós temos levado Deus no nosso dia a dia? Ou será que Deus tem ficado aqui no culto de domingo? Será que nós temos sido crentes cristãos aqui dentro das 4 paredes? Ou Deus tem feito parte do nosso dia a dia? E nós temos feito tudo para Ele com todo o coração. Outro ponto que mostra a persistência é que se nós resistirmos e persistirmos no Senhor, Ele nos honrará. Por exemplo, quando nós estamos perante o nosso telemóvel, nós recebemos um monte de coisas, um monte de informação. Informações boas, informações más também. Será que quando estamos perante as nossas redes sociais, o que é que será que nós temos visto? Será que o que temos visto tem agradado a Deus? Será que o que nós temos visto
tem entrado pelas janelas da nossa alma, que são os nossos olhos, tem-nos contaminado ou tem-nos edificado? Quando nós estamos com más amizades, muitas vezes nós temos consciência, o Espírito Santo nos traz essa sensibilidade, que nós estamos com más companhias e nós continuamos. Será que nós temos persistido do jeito que Deus nos ordenou que fizéssemos? Nós temos que persistir, jovens, porque Cristo está às portas. E Ele não vai levar uma igreja suja. Ele não vai levar uma noiva suja. Ele vai levar uma noiva limpa, perfeita, imaculada. É essa a noiva que vai subir e vai para as bodas com Cristo. Quando nós estamos ouvindo músicas seculares, será que nos nossos ouvidos têm entrado coisas que edificam ao Senhor, que louvam o nome de Deus? Porque as músicas seculares são músicas que não são cantadas por pessoas que servem a Deus. Então, será que de alguma forma essas músicas conseguem nos edificar? Os nossos ouvidos têm que ser santos, a nossa boca tem que ser santa, proferir palavras de bênçãos, palavras que edificam, palavras de salvação, palavras de vida. Se nós estamos escutando músicas, se nós estamos inserindo aquilo nas nossas vidas, será que nós temos absorvido bênçãos ou maldição? Será que nós estamos escutando palavras de morte? Muitas vezes nós escutamos músicas em inglês, em outras línguas, e nós nem sabemos o que significa. Nós temos que procurar saber o que é que nós estamos escutando. É aquela pergunta, se Cristo estivesse aqui, será que Ele ia se agradar do que nós estamos escutando? Será que Ele escutaria? Será que Deus escutaria aquilo que tu ouves na tua casa, que nós ouvimos nas nossas casas? Será que Deus assistiria àquela novela ou aquela série que nós estamos assistindo? Será? Será que Deus se riria de piadas imorais que muitas vezes nós rimos com os nossos amigos? Será que Deus estaria nessa roda e estaria rindo connosco? Ou será que Deus choraria? O terceiro ponto que eu quero frisar aqui é identidade. Identidade. Por que identidade? O que é que a identidade tem a ver com estes 4 jovens? Porque eles sabiam que eles eram em Deus. E quando nós sabemos quem nós somos em Deus, nós temos a nossa identidade firme, firmada, e nada pode abalar isso. Porque quando nós sabemos quem é Cristo em nós, nada pode mudar. Nada pode nos destruir. E foi o que aconteceu com eles. Se eles não soubessem que eles eram em Deus, eles tinham sido destruídos. Eles tinham sido corrompidos. Mas eles sabiam que eles eram em Deus. Então, mas identidade fala como nós somos. Quem somos nós? Acho que cada um aqui já se deparou com essa pergunta. Quem sou eu? A alguma fase da sua vida. E qual foi a resposta que tiveste? Já tiveste alguma resposta? E então nós perguntamos como eles eram. Como eram estes jovens? A Bíblia nos fala que eles eram jovens de boa aparência, eles eram fortes, saudáveis e bem educados. Eu acredito que todos os jovens aqui da igreja são de boa aparência, são fortes, são saudáveis, né? Glória a Deus. Então um ponto aqui já está a check aqui, na identidade. Eles, além do mais, eles também eram cultos, eles eram sábios, inteligentes e dominavam os campos do conhecimento. Todas as ciências, sendo capacitados para trabalhar no Palácio do Rei. Não era qualquer um que trabalhava no Palácio do Rei. Ele tinha um vasto território. Ele tinha várias pessoas que podiam servir ele, mas ele queria os melhores dos melhores. Nós temos sempre que dar o nosso melhor. Nós não temos que ser superiores aos outros, não. Mas nós temos, com a graça de Deus, tentar ser melhores a cada dia. Nos aperfeiçoar, nunca fazer algo relaxadamente. Por exemplo, quando nós servimos aqui no altar, antes de estar aqui no domingo, ensaiamos a semana inteira.
nos dedicámos, ouvimos as músicas, ouvimos, voltámos, para dar o nosso melhor. A Deus. A Deus, porque quando nós estamos aqui em cima é para Deus. Alguém, quando está ali na porta, ou está ali no fundo em oração, a pessoa também se preparou. A pessoa também buscou de Deus a direção, não é? Houve uma preparação, houve uma busca, houve o temor ao Senhor para estar servindo. Porque quando nós estamos aqui em cima despreparados, ou não estamos com a nossa vida com Deus em dia, não estamos tendo o nosso devocional, não temos separado a nossa vida para Cristo, não vai valer de nada. Não vai valer de nada. O Espírito Santo não vai fluir através das nossas vidas se estivermos vivendo uma vida em desobediência. Se muitas vezes orarmos a Deus e não tivermos uma vida com Deus durante o nosso dia-a-dia, não tivermos pedido perdão a Deus, ou perdão a alguém que nos magoou, ou perdoado alguém que nos magoou, Deus não vai fazer nas nossas vidas. Nós temos que estar sensíveis a isso. E, como eu referi, Nabucodonosor não teria escolhido jovens estrangeiros de uma classe inferior para a sua corte. Ele iria sempre escolher os melhores. E eles também falavam vários idiomas, que é algo muito curioso. As pessoas naquela altura eram muito inteligentes, elas se dedicavam mesmo às línguas. E, inclusive, eles aprenderam o idioma dos caldeus, que era o lugar onde eles estavam. Para quem não sabe, os caldeus eram um povo semita que vivia ali na região da Mesopotâmia, no primeiro milénio antes de Cristo, e eles formaram o Império Neobabilônico, em que a Babilônia era a capital do Império deles. Então, assim, a Mesopotâmia hoje fica na região entre o Iraque, a Síria e a Turquia. E eles aprenderam vários idiomas. E nós temos aqui na igreja muitos jovens que falam várias línguas, falam inglês, Samuel, né? Outros jovens. A Fernanda fala francês. Temos aqui jovens muito inteligentes que estão a aprender várias línguas. E é assim mesmo. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos aprimorar. Porque Deus quer filhos inteligentes. Quer filhos capacitados. Porque foram estes jovens. Estes jovens foram assim. Foram inteligentes, cultos, sábios. E nós temos que buscar a sabedoria do Senhor. Porque foi como Salomão fez também. Né? Salomão, Deus falou com ele: podes-me pedir uma coisa, o que é que tu queres? Eu podia pedir muito, muito dinheiro, muitas terras para ter um império vasto. Mas ele pediu uma coisa: eu quero sabedoria. E não houve na história homem mais sábio do que Salomão. Então, podemos pedir a Deus sabedoria também, para sermos como Salomão. Podemos também ser educados. Algo tão simples, e às vezes nós não damos testemunho lá fora sobre educação. Muitas vezes alguém nos pede licença e a gente não dá licença. Muitas vezes a gente está na fila de um supermercado e a gente passa na frente. Né? A boa educação também faz parte das características dos filhos de Deus. E nós podemos ver, por causa dos idiomas que Daniel falava, que o próprio livro foi escrito em 2 idiomas. Foi o aramaico e o hebraico. E também por causa da sua boa conduta, o Senhor honrou-lhes e deu-lhes inteligência. Eles podiam ser inteligentes, mas se Deus não separasse eles e não desse inteligência vinda do alto, não seria suficiente. E Deus deu-lhes essa inteligência. E eles tinham integridade, força de caráter e um profundo comprometimento com a oração, o jejum e a palavra de Deus. As 3 disciplinas espirituais. A integridade. A integridade tem que fazer parte de quem nós somos, porque nós estamos a falar de identidade. Nós estamos a falar da identidade destes 4 jovens e estamos a falar da nossa identidade. Então nós temos que ser íntegros e ter força de caráter. E temos que ser fortes também, porque quando a Bíblia fala que eles eram fortes, provavelmente não estava a falar só de força física, mas de força psicológica. Nós temos visto que neste mundo, neste sistema que nós temos vivido neste século, nesta geração, as pessoas têm estado com a mente ludibriada pelo diabo, pelo pecado. Os jovens têm estado muito instáveis. E, infelizmente,
a ansiedade e a depressão têm tomado conta dos jovens. Eles têm-se desesperado porque eles não têm esperança. Nós temos esperança. Então, podemos levar essa esperança para eles. Nós podemos partilhar desse amor que nós temos para eles. Jesus é a esperança viva. E é disso que eles precisam. O inimigo sabe disso. Ele sabe disso e tenta nos calar. Então, nós temos que levar esse amor para quem é ansioso, para quem é depressivo, para quem tem parecido, para quem está doente, mas não fisicamente, mas na mente. Na mente. E precisa de ser liberto. E a única coisa que liberta é Cristo. A palavra de Deus liberta. E que nós possamos levar essa palavra pelos que estão lá fora. Quantos colegas nossos aqui, nós como jovens, estamos na escola, na faculdade, e temos muitos amigos que têm ansiedade? Nós, com certeza, pelo menos um aqui deve ter um amigo que tem ansiedade. Não é? E nós podemos ajudá-los com esta esperança, que é Cristo, não é? Aquele que é depressivo, muitas vezes tem pessoas que estão a clamar para que nós chegamos até elas e damos a palavra e damos a esperança. Não é? Já aconteceu comigo, de uma colega minha, eu já tinha convidado outras pessoas para virem à igreja e tal, mas eu fiz um pré-julgamento. Eu pensei, não, ela é muito... Não, acho que ela não iria à igreja. Falei assim, acho que ela não iria à igreja. Mas aí ela virou para mim e falou assim, Júlia, tu nunca me convidaste para ir à igreja? E aquilo doeu muito, porque eu escolhi quem poderia vir. Eu escolhi quem poderia ser Deus ou não. Quem poderia ser alcançado pelo amor de Deus ou não. E nós não podemos fazer isso, porque Deus não selecionou os seus filhos. Deus escolheu a todos, e todos têm o direito de ser filhos. E aí está o caráter, a força de caráter, a integridade. E também eles eram fiéis nas suas 3 disciplinas espirituais, que era a oração, o jejum e a palavra de Deus. Nós temos que orar pelo menos uma vez por dia. Uma vez por dia. E não é a oração de Deus abençoe esse alimento, amém? Não. É sentar, ajoelhar e parar tudo para falar com Deus. Não é? Porque Deus merece a nossa vida, merece tudo o que nós somos, tudo o que nós temos. E não separarmos nem uma hora para falarmos com Deus. É esse o melhor que nós temos para oferecer. O jejum também, que é quando nós estamos mortificando a nossa carne e fortalecendo o nosso espírito para cada dia nos parecermos mais com Deus, a identidade. E a palavra, porque é através da palavra do Senhor que Ele também fala conosco, não é? O próprio Daniel, ele lia a palavra. Não existia a Bíblia como nós temos hoje, mas ele tinha a palavra. Ele, inclusive, leu Ezequias, uma das passagens de Ezequias, após uma visão que ele teve. Então, o mundo, ele tenta, de qualquer forma, mudar a nossa identidade. Tenta, de qualquer forma, nos corromper e questionar quem nós somos, para nós ficarmos ansiosos, para nós ficarmos desesperados, mas nós somos quem Deus dita que nós somos. Não importa o que o mundo diga, não importa o que os outros digam sobre nós, Deus é que diz quem nós somos. Quando nós analisamos os nomes destes 4 jovens, nós vemos, como eu referi no início, o significado. Daniel foi mudado o nome para Beltesazar, que significava Bel, Marduk, protege a vida do rei. Mas Deus deu o nome dele. Deus é meu juiz. Este foi o nome que Deus deu para ele. Tentaram chamar Sadraque de comando de Acu. Mas Deus disse, Yahvé é misericordioso. Tentaram chamar Misael de Mesaque, que significava quem é o que Acu é. Mas Deus diz, quem é como Deus? Tentaram chamar Abednego de servo de Nebo. Mas Deus diz, que o nome dele é Deus é minha força. Podem tentar mudar o nosso nome, podem tentar mudar quem nós somos,
Mas Deus sabe o nosso nome. Deus sabe quem nós somos. Nós temos de estar atentos, porque muitas vezes nós somos corrompidos com sutileza. Muitas vezes o inimigo vem sutil a tentar mudar quem nós somos. E nós temos de estar com o espírito sensível. Nós temos que saber discernir os espíritos para saber se aquilo provém ou não de Deus. Se aquela má amizade lá fora, na escola, na faculdade, provém do Senhor. Nós temos que saber. Porque senão eles vão nos corromper e nós nem vamos dar conta. Quando nós formos ver, já estamos longe de Cristo. Quantos são assim? Quantos às vezes recebem um convite, vamos sair ali e não tem mal nenhum? Ou não contes aos teus pais isto que nós fizemos? Ou podes fumar isto aqui, que não tem problema, ninguém precisa saber. É só uma vez, não tem problema algum. Nós recebemos essas propostas todos os dias. Todos os dias nós recebemos estas propostas. Mas nós temos que estar atentos para que isso não mude quem nós somos. Então, através dos 5 sentidos, nós podemos tirar 5 aplicações. O mundo tenta fechar os nossos olhos para não vermos, para estarmos cegos pelo pecado, para não vermos o que Deus tem preparado para nós. Tenta nos cegar e nos tirar a visão que nos foi aberta por Cristo, pela palavra dele, pela libertação. O mundo também tenta amarrar os nossos pés e mãos para cedermos, como fez com aqueles jovens antes de entrarem na fornalha de fogo. Amarrou-lhes os pés e as mãos para que eles não pudessem mais agir. Mas mesmo amarrados, eles testemunharam da glória de Deus. O mundo também tenta que nos alimentemos do pecado, como aconteceu com a comida que serviram a Daniel e serviram aos seus amigos, porque aquilo era uma bandeja. Aquilo era uma bandeja de coisas com boa aparência, que poderiam até lhes fazer bem e tal, mas ali existia o pecado. Ali eles poderiam se corromper. Então, através do paladar, nós às vezes podemos também ser corrompidos. E o mundo também quer que nós sintamos o cheiro do pecado para nos corrompermos. E tenta tapar os nossos ouvidos para que não escutamos a verdade. Não sei se alguém já conheceu alguém que se desviou dos caminhos do Senhor e que aconteceu exatamente isto. A pessoa tapava os ouvidos quando você tentava chamar ele à razão. Não se desvie, não sei o quê. Deus é contigo. E chamava a pessoa à razão e a pessoa simplesmente não queria saber. Porque é isso que o pecado faz. O pecado tapa os nossos ouvidos para que nós não venhamos mais ouvir a verdade. Porque a pessoa está tão ludibriada, está tão funda lá no lamaçal do pecado que a pessoa deixa de querer ouvir a verdade. Para ela já está longe demais. A Bíblia fala que quando a pessoa se desvia, mais 7 demónios vêm até ela. Isso é muito grave. Então, para nós não nos desviarmos e para nós não nos acontecer isto, nós temos que saber quem nós somos em Cristo. Qual é a nossa identidade? Então, respondendo ao tema da pregação, quais bandejas o que o mundo nos oferece? Podes colocar aí, Giovana, por favor. Então o que é que o mundo nos oferece, afinal? Depois destes 3 pontos, nós podemos verificar que o mundo nos oferece o pecado de bandeja. Algo que nos é oferecido de bandeja é algo que enche os nossos olhos. É algo que nos dá vontade de pegar. É nosso, está-nos a ser oferecido. Não está-nos a ser vendido. Está-nos a ser oferecido. É como o pecado. O pecado nos é oferecido. Se o pecado não fosse atraente, ninguém pecava. Mas todo mundo peca. Então, o pecado é-nos oferecido de bandeja por ser algo fácil e tentador. O pecado é algo fácil e tentador. Servir a Deus não é fácil, mas é prazeroso. E nos dá a vida, não nos dá a morte. O pecado nos dá a morte. Mas Cristo morreu para nos dar a vida eterna. Então, que partes de pecado pode nos levar a aceitar? Que bandejas o mundo nos oferece?
às vezes a pornografia, às vezes a lascívia, às vezes levando-nos a acreditar que não somos bons o suficientes, a falta de autoestima, a falta de identidade. Se nós achamos que não somos suficientes, é porque nós não sabemos quem somos em Cristo. E também, às vezes, a fofoca. Muitas vezes nós caímos no pecado da fofoca e não damos conta. Muitas vezes nós achamos, vou só contar isto para a minha amiga, vou só contar isto para a minha mãe, não tem problema. Mas Deus está a ver. Deus tudo vê. E às vezes é uma fraqueza que muitos têm, que muitos de nós temos, que é esse pecado da fofoca. E nós temos que vigiar muito, porque são pequenas brechas que são abertas na nossa vida para nos corrompermos. Então, utilizando aqui os 3 testemunhos, o mundo tenta, através das suas bandejas, corromper o nosso testemunho, ponto 1, tentando nos fazer cair, falhar, minando a nossa persistência e tentando mudar a nossa identidade e quem nós somos em Cristo. Irmãos, Deus deve ser o principal motivo da nossa vida. Eles viveram para Cristo. Eles não levaram Cristo no caminho, não ficaram com Cristo durante o início, não ficaram com Cristo durante o fim. Eles levaram Cristo para a vida deles. E isso fez com que eles dessem bom testemunho. Eu acredito que pessoas se converteram depois do episódio da Fornalha de Fogo, de toda a vida de Daniel, de tudo o que aconteceu durante o percurso deles na Babilónia. Porque foram 90 anos que Daniel esteve lá. 90 anos, aproximadamente. Foi muito tempo. Então, durante esse período, de certeza que alguém se converteu. Por causa do testemunho que ele dava. Por causa da persistência dele. 90 anos de persistência, uma vida. Ele vivia no meio de idólatras. Ele era dos únicos. E ele persistiu esses 90 anos. E permaneceu intacta a sua identidade. Nós não vimos no percurso de Daniel ele se desviar. Muito pelo contrário, a profundidade dele era mais funda em Cristo. Nós vimos que ele foi tendo visões. Deus foi revelando para ele o Apocalipse, o fim dos tempos. Para o nível da profundidade que ele tinha, é porque ele tinha uma intimidade com Deus muito grande. Muito grande. E nós temos que buscar essa intimidade com Cristo. Para que nós não nos venhamos perder, mas que nós venhamos entrar numa intimidade mais funda com Cristo. Cada vez mais. Convido os irmãos a se colocar sobre os pés, amém? Quero chamar o Ministério da Adoração. Que nós devemos recusar todas essas bandejas como nos oferece. Todas essas bandejas tentam nos corromper, tentam nos ludibriar. Principalmente nós, os jovens, no meio que nós vivemos, no oigos que nós vivemos, que nós vamos permanecer inabaláveis, sabendo quem nós somos em Cristo, persistente em Cristo, dando testemunho e levando a Cristo essas pessoas que não têm essa esperança viva, para que elas possam ser alcançadas pelo favor de Deus. Amém. Convido os irmãos a fechar os seus olhos. Senhor, meu Deus, fala aos nossos corações, Senhor. Continua a falar aos nossos corações, meu Deus. Oh, Pai, que não venha somente uma pregação, que foram só palavras e que entraram e vão sair quando saímos pelaquela porta. Não, meu Deus. Que estas palavras, Senhor, venham entrar em nossos corações como espada de 2 gumes, Pai, e venham nos transformar. Oh, Senhor, de dentro para fora, Senhor. Que nós vamos viver o sobrenatural do Senhor. Que nós não venhamos viver mais para nós mesmos, para as nossas vontades, para as bandejas que o mundo oferece. Mas que nós vamos permanecer, Senhor, inabaláveis em Ti, Senhor. Oh, Senhor, que nós vamos saber quem nós somos em Ti, Senhor. Tal como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Senhor, sabiam quem o Senhor era na vida deles, Pai. Oh, Senhor, vamos sair pelaquela porta diferentes, renovados, Pai. Oh, Senhor, avivados pela Tua palavra, porque o Senhor se faz presente neste lugar. O Senhor está em nosso meio, nós queremos que o Senhor está aqui e que o Senhor tem grandes coisas para fazer na vida de todos os que estão aqui, Pai.
Oh Senhor, transforma-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor. Faça novamente, Senhor, faça outra vez. Como